Eu vou convidar aqui ao palco o diretor de Serviços de Engenharia, Dr. Nuno Vidal. Uma salvazinha de palmas, não custa nada. Bem, era suposto que depois do pequeno almoço essas palmas fossem mais fortes. Por gentileza. Nuno Vidal, é consigo. Bom dia a todos, presentes e virtuais. Esta expressão agora está na moda, não é? Obrigado à organização, ao Cybersecure, ao Portal TI, pelo convite feito a nível desta temática de cibersegurança. Isto tem sido, eu diria, a dor de cabeça de todos, sejam empresas, sejam pessoas particulares, cidadãos. Significa que esta temática é quente, promovermos estes debates, promovermos este tipo de fóruns onde estão especialistas de várias áreas, desde a tecnologia à parte de estratégia, é extremamente importante. Eu vou pedir só que passem para o seguinte slide, por favor. A organização desafiou-me para falar aqui de um tema que é a confiança zero. Aliás, não sei se foram reparando aqui em todo o processo, em todas as outras apresentações, foi-se falando em vários tópicos desta componente de confiança zero. Significa o quê? Não confiar. E qual é o papel desta abordagem confiança zero a nível de estratégia? Porque nós vamos falar aqui é a estratégia. Já falamos aqui de vários componentes, a nível de política, de proteção ou segurança cibernética, falamos de algumas soluções, chamemos assim, falamos de ataques. Agora eu vou tentar desmistificar isto e percebermos como é que tudo isto acaba por se consolidar através de estratégias. Isto é uma das estratégias, é a que está a ser mais utilizada hoje em dia, que é não confiar. Nós tínhamos... peço desculpa, isto não está a passar com... Não sei se conseguem recuar aqui, exatamente, este slide. Isto tem a ver com estratégia. E eu diria que o paradigma, a realidade a nível de teletrabalho, a nível de utilização, a transformação digital tem estado a mudar. Logo, as estratégias, chamemos assim, a nível de defesa, também têm que mudar. Até pouco tempo atrás, a grande estratégia seria sempre, ou era, a segurança de perímetro. Há aqui este exemplo, que é o castelo, a defesa das fronteiras, chamemos assim, dos muros do castelo. A chamada in-depth defense. Nós criávamos aqui uma proteção através das nossas firewalls, através dos nossos mecanismos de defesa, e passávamos a confiar tudo o que estivesse dentro, chamemos assim, das paredes do castelo, dos muros do castelo. Tudo o que estivesse para fora, nós não confiávamos. E grande parte dos investimentos e dos esforços das empresas ou da segurança que existia a nível de ataques era nestes muros. Mas havia aqui sempre um problema, que era, e se o atacante, se o nosso inimigo já estivesse dentro dos muros, como é que nós iríamos defender isso? Houve aqui estas questões do teletrabalho, da necessidade de mobilidade, a questão das hybrid calls significa o quê? Porque grande parte das instituições ou dos organismos, empresas, neste momento não têm todos os sistemas dentro de casa, chamemos assim. Estão na cloud. O e-mail, o Zoom, determinadas aplicações, significa que passamos a ter um conceito híbrido. O que é dentro, o que é fora? Começamos a perder estas fronteiras, do dentro e do fora. Significa que temos que, então, começar a pensar em novas formas de protegermos, chamemos assim, os nossos access, por exemplo,
o nosso tesouro, neste caso, é a informação, são os nossos dados. Este modelo, apesar de ter sido utilizado durante muito tempo, não deixou de ser uma estratégia. Significa que tem que se completar essa estratégia, tem que se incrementar essa estratégia a nível de segurança. Daí vir este conceito a nível de... Se conseguem passar para o próximo slide. Confiança zero ou zero trust. Significa que não vamos confiar em nada nem ninguém. É esta a estratégia que vamos falar aqui. É a forma como quase todos, inclusive fabricantes a nível de segurança, entidades, está a abordar esta nova realidade a nível de defesa cibernética. Enquanto o slide não passa, gostaria só de informar uma coisa, que quando nós falamos nova estratégia, esta abordagem começou por ser pensada em 2010. John Kinderberg foi eu diria, o mentor desta abordagem em 2010. Mas claramente a realidade mudou e nada mais, nada menos do que agora faz todo o sentido, porque deixamos de ter, eu diria, as pessoas a trabalharem todas dentro da mesma parede, dentro do mesmo castelo, passam a estar em casa, num restaurante, num co-work. Significa que, então, a mentalidade e a necessidade dessa nova mudança ele dá, diria eu, relevância, então, a este conceito do Zero Trust. Eu vou começar por explicar o que é não é Zero Trust, para vocês depois perceberem, então, o que é o Zero Trust ou confiança zero. Não é um produto, não é uma solução, não é tecnologia e não é um serviço. É uma abordagem, é uma estratégia, chamemos assim, a nível de segurança cibernética. Muitas vezes confunde-se isto e dá-se, chamemos assim, nomes a determinados produtos, a determinadas tecnologias, mas não é isto. O conjunto disso tudo, sim, faz aquilo que nós chamamos de abordagem de Zero Trust ou confiança zero. Cá está, é um conjunto, é uma arquitetura, chamemos assim, é uma integração de várias componentes, desde tecnologia, serviços, a políticas, chamemos assim. Agora, o que é o Zero Trust? Cá está. Zero Trust é nenhum dispositivo, é a tal filosofia, nenhum dispositivo, nenhum utilizador, nenhuma aplicação é confiável. Significa o quê? Há pouco surgiram aqui algumas perguntas. O que é dentro, o que é fora? Nós passamos a não confiar nem dentro nem fora. Significa o quê? Que pode haver aqui, já em personalização, chamemos assim, de credenciais ou de acessos, e que já estão dentro da nossa infraestrutura, dentro da nossa casa. Ao estarem dentro da nossa casa, nós temos que então abordar de forma diferente. Há aqui uma analogia muito gira para vocês perceberem como é que isto funciona, que é, lá em casa, a tendência é, eu construo a minha casa, coloco muros, coloco vedação, coloco câmaras de vigilância, até que coloco um cão no quintal. Mas, se o meu atacante já estiver dentro da minha casa, com acesso às joias, ao frigorífico, aos meus bens, como é que eu reajo a isso? Significa que vou ter que criar um conceito diferente de segurança e proteger cada bem, cada asset. Dentro já da minha casa. Não confiar em ninguém. Pôr o tal cadeado no frigorífico, colocar o tal cofre para as joias, significa que já estou, não só perímetro, mas dentro de casa, estou também a criar isto. E isso é a estratégia, chamemos de não confiar em ninguém, o Zero Trust. Nunca confiar, verificar sempre. Significa que todos os acessos que nós iremos ter à nossa informação, aos nossos dados, terão que ser validados, certificados, autenticados. É esse o mecanismo, é isto a filosofia do Zero Trust.
O Zero Trust assenta em 3 princípios base. Nunca confiar, verificar sempre, implementar privilégios mínimos, significa o quê? Que os meus utilizadores, eu vou dar meramente acesso àquilo que eles devem ter, não mais, ou seja, least privilege. E assumir falhas. O que é que isto assumir falhas? Significa que eu, se conseguir fazer uma análise, perceber onde é que estarão possivelmente as minhas vulnerabilidades, eu vou criar planos, vou criar os conceitos das auditorias e vou criar planos responsivos a isso. São estes os 3 pilares e toda a estratégia acaba por 3 pilares essenciais, existem mais. Mas toda a estratégia assenta nestes 3 pilares. Não confiar, implementar privilégios mínimos, porque eu não confio. Ao não confiar, só vou dar aquilo que efetivamente aquele utilizador necessita, não mais. E a tal questão das falhas, perceber onde é que estão as minhas possíveis falhas e ser o primeiro a detectá-las, assumir e resolvê-las. Como é que isto funciona a nível de Zero Trust? Nós, a nível de autenticação, todos os utilizadores têm que ser autenticados. No modelo anterior que eu vos mostrei do castelo, o que é que acontecia? O utilizador passava por um processo de autenticação, um login, geralmente era um username e password, acedia eventualmente uma VPN, ou mesmo dentro da infraestrutura, e tinha acesso a toda, eu diria, a área de informação. Não havia esta segmentação. Inclusive, nós não criávamos aqui grandes políticas a nível de segmentação. Havia os administradores, havia os utilizadores normais, mas esse utilizador normal, se fosse dos recursos humanos, eventualmente poderia chegar à área da contabilidade. Não fazia autenticação, mas conseguia chegar a essa área. Isso já é um perigo. Significa que neste momento isto deixa de acontecer. Seja um utilizador interno a aceder a partir da minha rede ou infraestrutura interna, seja de fora, passa a ter que passar por estes 3 processos. Como é que isto começa? Identificação, quem é, autenticação, tem ou não tem privilégios e autorização para determinada ação dentro da minha infraestrutura, dentro dos meus dados. O tal contexto que é privilégios mínimos. E a seguir segurança. Ele passou aqueles 2 primeiros passos, autenticou, validou que era um utilizador fidedigno, mas pode estar a utilizar um device que não seja fidedigno. E aqui há um mecanismo de validação se aquele dispositivo, que mecanismos são estes? Tem antivírus, o antivírus está atualizado, que o sistema operativo está utilizado. Há aqui uma série de políticas que podem ser implementadas dentro do device ou do dispositivo para validar se aquele dispositivo é ou não é seguro para que o utilizador possa continuar. Significa que ele não acede a determinada aplicação sem passar por esses 3 passos mínimos. Após isto, é dada então, é fornecida o acesso a determinada aplicação. Este processo dos 3 passos, isto é repetido. Significa que eu vou dar acesso a determinada aplicação, a aplicação A, eu não estou a dar a aplicação B. Significa que eu só estou a dar acesso à aplicação que o utilizador pediu ou tem necessidade de aceder. Se ele quiser aceder à aplicação B, todo o processo começa novamente. Ok? E há uma questão aqui importante. Dentro disto tem que haver sempre uma monitorização constante. Isto porque pode haver uma alteração de behavior ou de comportamento, chamemos assim, daquela comunicação com a minha aplicação. E eu, a qualquer altura, tenho que conseguir revogar esse acesso à aplicação. Significa que eu já estou a isolar os acessos à aplicação, que é cada chamada ou cada acesso é a determinada aplicação, não
a toda a minha infraestrutura. E vou controlando isto. Isto é o que chamamos Zero Trust e estes, chamamos assim, 3 passos, os 3 passos do Zero Trust é isto. Ele vai passando por vários passos de validação de segurança, até conseguir aceder àquela aplicação que ele chamou. Só aquele que ele chamou e não as restantes. Vantagens desta abordagem. Nós há pouco estávamos a falar de políticas cibernéticas, estávamos a falar de soluções, de investimentos. Nós, na prática, o que estamos a falar é que isto são estratégias. Todas as estratégias têm a ver com cada organização, cada necessidade. Significa o quê? Que vamos saber claramente o que é que estamos a proteger, quais são as áreas que estamos a segmentar. Eu no castelo protegia tudo à volta do castelo. Muitas vezes nem conseguia classificar o que é que estava lá dentro. Eu aqui vou para um processo granular, entender o que é que eu estou a proteger. Que aplicação, que dados, que fluxos, chamemos assim, transacionais estou a proteger. Vou reduzir as áreas de ataque. Estou a criar, eu diria aqui, uma abordagem segmentada. E vou criar uma política, chamemos assim, baseada em processos ou áreas de negócio, com base na criticidade, com base no tipo de utilização e segmentar, inclusive, os meus investimentos a nível de cibersegurança. E o mais importante, que é a reação a incidentes, ou isolar isto. Porquê? Porque eu consigo saber, efetivamente, onde e como está a acontecer determinado incidente ou determinado ataque. Isto são algumas vantagens do Zero Trust, ou da confiança zero. Eu agora queria só explicar aqui muito rapidamente porque é que eu disse que isto não era uma tecnologia, não era um produto, era uma abordagem, e cada entidade tem que adotar esta abordagem com base na sua realidade, nas suas necessidades. O princípio é o least privilege, ou privilégios mínimos. Com base nisso, não confio em ninguém. Zero trust, é o tal modelo, chamemos assim, de segurança a adotar. Não existe um modelo pré-definido. Existe uma estratégia. E cá está, varia de instituição, de realidade, de requisito. E depois temos ali uma parte que é o Zero Trust Network Access. O que é isto? Aí é onde está a tecnologia. Aí a tecnologia onde estão os fabricantes como a Checkpoint, como a Darktrace, como a Palo Alto, entre outros, que entram aqui, e a combinação dessas tecnologias é o que fazem aquela área que vem ali no canto inferior direito, onde diz Trust Broker. Trust Broker é o quê? É a combinação de uma série de ferramentas que irão dar o quê? Aqueles 3 pontos anteriores que eu referi. A autenticação, a validação do device, etc. Pode ser on-premise, ou seja, podemos ter essas soluções a correrem dentro da nossa infraestrutura, as nossas firewalls, etc. Ou pode ser sobre a forma cloud. Isto há depois mecanismos e há formas de fazer. E que vão permitir, cá está, garantir aquela identidade, o contexto e a segurança até chegar à aplicação A. Estão a ver ali no esquema quando o nosso utilizador tenta aceder a determinada aplicação, aquele acesso é só dado àquela aplicação. Significa que nós vamos começar a pensar de forma diferente, que é começar a publicar aplicações. Publicar baseado neste modelo, chamemos assim, de segurança. Significa o quê? Aquele utilizador, por vezes, nem vê, nem consegue perceber que outras aplicações existem dentro do leque de aplicações disponíveis dentro daquela entidade ou daquela empresa. E, mudando aqui o contexto, Trust Broker, vão ver particularmente as arquiteturas que o Derek mostrou aqui há pouco, conjugadas, dependendo, cá está,
do tipo de aplicações, do tipo de segurança, do tipo de reporting, do tipo de monitorização. Se pretender, vamos criar então uma arquitetura tecnológica para responder a tal estratégia que nós definimos. Eu faço sempre aqui uma chamada de atenção, quando estamos a falar em estratégia, pouca gente ou grande parte das pessoas acaba por casar isto tudo. Nós não podemos esquecer que devemos ter alinhamentos, devemos ter sistematização. Nós sugerimos aqui, na nossa realidade em Angola, olhem para o ISO 27001 como base, como alinhamento. E depois apliquem estas estratégias. Não esqueçam, porque o ISO 27001 já vos vai dizer que vocês têm que identificar as vossas joias da coroa, chamemos assim, os vossos dados, a vossa informação. Vão ter que ter atenção à componente regulamentar, e essa componente regulamentar tem a ver com o setor onde vão estar a trabalhar, se é oil and gas, se é banco. Vão ter que ter os vossos mecanismos, por exemplo, de resposta a incidente. O mecanismo de resposta a incidente não é só a atuação da área tecnológica. O legal da empresa também tem que acionar. Significa o quê? Que vamos ter que ter isso em consideração quando formos desenhar, então, a nossa estratégia e até chegarmos à nossa arquitetura tecnológica. Não o contrário. Podemos estar a investir, a despender aqui as nossas verbas e não estarmos a atingir ou cumprir as nossas metas a nível de segurança efetiva do negócio. Isto é muito importante. Por isso, não deixem, e aliás, neste momento já temos os CISOs, já temos elementos, chamemos assim, da tecnologia e da segurança cibernética, a sentarem e a representarem diretamente esta temática nos conselhos de administração, na estratégia das empresas, das organizações, porque isto é uma temática importante, não é só dos ITs. Há uma outra componente muito importante de compliance, de legal, que temos que ter em atenção. Daí a minha chamada de atenção para os alinhamentos como o ISO 27001, lá fora temos o GDPR, etc. Okay. A sugestão, como começar, como ver, é utilizarem case studies, ou seja, áreas isoladas, porque eu não consigo de um dia para o outro implementar esta estratégia em toda a minha organização. Então, começar com exemplos, começar com áreas específicas, validar, perceberem que aplicações, 1, 2, 3 aplicações, e à medida que vão ganhando essa experiência, vão então alargando a implementação desta abordagem do Zero Trust em toda a vossa infraestrutura, os vossos dados. Uma das coisas muito importantes é irmos medindo o grau de maturidade em que estamos. Onde é que estávamos e onde é que estamos e para onde é que vamos. A fazer este acompanhamento gradual. Caso contrário, podemos correr o risco de começar a implementar e a determinada altura sentamos e descansamos porque já estamos seguros. Então é necessário essa medição, essa avaliação constante. São os meus contactos. Se houver mais alguma questão, mais alguma dúvida, vou aproveitar para esclarecer aqui algumas, mas estarei disponível para esclarecimento através destes contactos. Muito obrigada, Sr. Nuno, por favor. Vamos pedir que se sente.